Vamos lá, pessoal, a gente entra agora na parte de análise de dados, né? Como eu disse para vocês, a gente ia estudar probabilidade e estatística. Então, probabilidade basicamente é aquilo que eu já passei para vocês e a gente entra agora em análise de dados. Tá bom? A análise de dados também ela é muito utilizada. Então, vocês veem bastante ela aí no dia a dia, certo? Quando vem os gráficos e tudo mais, tá? Então, aí a gente vai ver que construir um gráfico não é simplesmente aleatório e tudo mais. Então, nós vamos ver os passo a passo, como que a gente faz para poder coletar os dados e tudo mais, ok? Então, ó, aqui é só um exemplo, né, de indivíduos que usam a internet. Então, aqui é um exemplo de um gráfico de barras, ok? Gente, desculpa pelo o barulho ali. Esse gráfico já é um gráfico de linhas, né? Então, a gente vai ver todos eles, os tipos de gráficos existentes. Para começar, então, a gente entra em noções de estatística, né? Que são conceitos básicos, que é população, amostra e variável. Quando a gente fala em população, o que a gente pensa logo em população, gente? Quando você pensa em população, logo você pensa só em pessoas. Só que a população não é só um conjunto de pessoas, vai ser um conjunto de quem? De elementos, certo? Ou resultados sobre determinada investigação de uma pesquisa. Suponhamos que você está fazendo uma pesquisa lá sobre bactérias, então é uma população de bactérias, é uma população de animais, então desde que uma população é um conjunto de todos os elementos, desde que eles tenham uma característica em comum, certo? E aí a gente tem a amostra. O que é a amostra? É um subconjunto formado por elementos dessa população. Suponhamos que a gente está falando lá, você está fazendo uma pesquisa lá de determinadas bactérias. Você vai estudar todas as bactérias? Não, você vai escolher uma amostra e vai estudar sobre ela. Você vai fazer uma pesquisa com pessoas. Você vai pesquisar todas as pessoas? Não, você vai selecionar uma amostra e vai estudar sobre ela. Tá bom? E aí a gente tem a variável. O que é a variável? Bem, você tem a população, que é o conjunto de todos os elementos. Você seleciona uma amostra para fazer um determinado estudo. E aí você vai definir o quê? Uma variável, que vai ser uma característica ou um atributo que você vai estudar nessa população. Suponhamos que a gente escolha lá, alunos do IFMT. O que são os alunos do IFMT? É a sua população, correto? Então, ó, alunos do IFMT. É o quê? É a minha população. Beleza? E aí eu escolho alunos do terceiro ano A, agroindústria. Vai ser quem? A minha amostra. E aí, dentro desses alunos, o que eu quero pesquisar? Eu quero pesquisar a altura desses alunos. Então, vai ser o quê? A variável que eu vou estudar. Qual é a variável que eu estou estudando? A altura dos alunos, ok? Dentre as variáveis, gente, nós podemos classificar elas ainda. Então, ó, uma variável, ela pode ser qualitativa. Ó, quando você fala em qualitativa, vem de quê? De qualidade. Ou ela pode ser quantitativa, que vem de quê? De quantidade. A sua variável qualitativa, ela pode ser ordinal e nominal, tá bom? O que vai ser uma variável ordinal? Quando os seus valores, eles podem ser ordenados. Por exemplo, grau de escolaridade, classe social. Ó, quando você fala em grau de escolaridade, o que se refere? É o primeiro grau, o segundo grau, nível superior, pós-graduação, tá vendo? Você consegue colocar em ordem isso. A classe social, classe baixa, classe média, classe alta. Dificuldades de uma questão de uma prova, pode ser fácil, médio ou difícil. E aí a sua variável ela pode ser nominal também, quando não tem como você ordenar isso. Tipo, cor dos olhos, o sexo, o time preferido, certo? Então, essas são variáveis o quê?
qualitativas. O que são variáveis quantitativas? Que vem de quantidade, então ela sempre vai ser expressa por um número, certo? Então ela pode ser discreta ou contínua. Quando que ela vai ser discreta, gente? Ó, uma variável discreta, ela é proveniente de uma contagem. Suponhamos, você vai pesquisar lá o número de irmãos, você não vai contar o número de irmãos, a quantidade de computadores que tem numa determinada escola, o número de animais, tá vendo? Você consegue contar esses números. Já a variável contínua, ela é resultado de uma medida. Como assim? Olha só, quando você pergunta assim, o peso dos alunos, tá vendo? Você usou o quê? Uma unidade de medida, que é de medir a massa, né? A idade, a altura, temperatura, volume. Quando você fala na quantitativa discreta, sempre você vai ter números inteiros. Porque assim, ó, é possível você ter 2 irmãos e meio? Não. Tá vendo? São sempre números inteiros. É possível você ter 10 computadores e meio? Também não, tá? Já a variável contínua, você pode ter inteiro ou não. Porque suponhamos aí, ó, que você fala na massa, né, o peso da pessoa. Ela pesa 54,5 kg. Ou a idade, ela tem 16 anos e 5 meses. E assim sucessivamente, tá bom? Então, ó, pra gente entender melhor, um exemplo. Em um pet shop, há 300 animais cadastrados. Para melhor atendê-los, foi feita uma pesquisa sobre o porte, a raça, a idade e também foram verificados o número de banho, o número de tosas, o tempo em que esses animais ficam hospedados, e para isso foram selecionados de modo aleatório, ao acaso, 160 animais. Por que eu falei aqui de modo aleatório? Porque a gente vai ver que existem vários tipos de pesquisa. Nesse caso aqui, ela foi aleatória. Existem aquelas pesquisas que elas são intencionais. Suponhamos, você quer pesquisar sobre um determinado condicionador para o cabelo. Você vai pesquisar com pessoas carecas? Não, você vai selecionar o público que você quer. Você vai pesquisar sobre um determinado carro de luxo. Você vai lá na periferia pesquisar? Também não. Você vai aonde? Lá na classe alta pesquisar. Então, você está tendenciando a sua pesquisa, tá bom? Então, ó, letra A, determine a população e a amostra dessa pesquisa. Quem vai ser a minha população? Vai ser os 300. Deixa eu só mudar a cor aqui. Então, quem é minha população? 300. E quem é a amostra? 160. Tá bom? E aí, agora, eu quero identificar as variáveis qualitativas das pesquisas. Então, quais são as qualitativas? Qualitativas. Então, ó, são quem? Porte, raça, idade dos animais é qualitativa? Não. Número de banhos é qualitativa? Não. Tosas é qualitativa? Não. E tempo que esses animais ficam hospedados? Também não. Então, essas daqui são qualitativas. Então, o porte, ela vai ser qualitativa. Então, a gente volta lá e relembra que a gente tem a ordinal e a nominal. Ordinal é quando a gente pode ordenar ela, e nominal quando não tem como ordenar, correto? Então, ó, o porte. Primeiro eu preciso saber o que é o porte. Porte pequeno, porte médio, porte grande. Então, ela vai ser ordinal. Já a raça, aí ela vai ser nominal, ok? E aí a gente vê, então, quais são as quantitativas. Quais são as quantitativas? Ó, idade,
número de banho, número de tosa, tempo em que esses animais ficam hospedados. Ok? Idade. A idade ela vai ser quantitativa ou o quê? Vamos relembrar o conceito? Opa. Então, a gente viu que ela pode ser discreta quando ela é de contagem. E ela pode ser contínua quando ela é uma de medida. Ok? Discreta e contínua. Idade. Então, ela é o quê? Ela é contínua, porque ela é uma medida de tempo. Contínua. Número de banho. Discreta, porque eu tô contando. Número de tosa. Discreta também. E tempo de hospedagem. Contínua. Ok? Bem fácil, né? Continuando, então. Bem, voltando em questão da amostra, gente. O que é a amostra? Quando a gente tem um universo estatístico que ele é muito vasto, então você seleciona um subgrupo, que ele vai ser a sua amostra, certo? Onde você vai coletar os dados. Então, observe essa seguinte situação. Você tem uma amostra de barras de ferro para construção civil que apresenta os seguintes comprimentos em metros. 6,28, 6,35, 6,26, todas essas daqui. Então, você pegou todas essas medidas aqui, dessas barras aqui. Então, a gente vai entender o que é a amplitude. O que é a amplitude, gente? Observe o seguinte, eu sempre vou analisar o meu menor valor. Qual foi a minha menor medida aqui? O 6,20. E qual foi a minha maior medida? O 6,38. Tá vendo? Olhando todos eles aqui, ó. Certo? Então, se eu pego a maior menos a menor, eu vou achar essa diferença. E o que é isso? Isso é a minha amplitude. Ou seja, quanto que tá variando esses dados meus. Ok? Então, isso é amplitude, é você pegar o menor valor e o maior valor, fazer a diferença entre eles, que você vai descobrir a amplitude, ou seja, quanto que os seus dados estão variando, tá? E aí, um outro dado importante que a gente tem é o rol. O que é o rol? Vamos voltar nesse exemplo bem aqui. Vocês estão vendo que tá os números todos do jeito que eu coletei eles. O que é eu colocar os dados em rol, gente? Eu colocar ele em ordem, certo? Então, assim, eu posso pegar do menor para o maior ou do maior para o menor. Então, seria como, ó, 6,20. Quem seria o próximo? Então, 6,20 aqui já foi. Quem que seria o próximo? 6,25. Quem seria o próximo? 6,28. Quem seria o próximo? Ah, tinha um 6,26 aqui primeiro, ó. 6,26. 6,28. Ó, tem outro 6,28. Tá vendo? Então, você vai colocar eles em ordem. E aí, quem seria o último? 6,38. Quando eu faço isso, gente, eu tô colocando os meus dados em row. Tá? Que é você colocar ele em ordem, ou do maior para o menor, ou do menor para o maior. Ok? Quando a gente coloca esses dados em rows, e muitas vezes quando a gente tem muitos dados repetidos, para poder facilitar o nosso estudo, a gente pode construir tabelas. E como que nós vamos fazer isso? A gente chama de distribuição de frequência. O que é a frequência? É quantas vezes o meu dado aparece. Tá? Então, nós vamos ver que nós vamos ter vários tipos de frequência. A primeira dela é a frequência absoluta, ou simplesmente frequência, que nós vamos representar por FI, tá? E aí, quando eu vou construir uma tabela, nessa primeira aqui, ó, eu vou colocar o quê? A minha variável de estudo. Nesse caso aqui, ó, em uma pesquisa sobre preços de um modelo de tablet de 20 lojas do ramo, foram coletados os seguintes valores em reais. Quem é a minha variável de estudo? É o preço. Então, nós vimos que nós temos
Preço de 1.000, 1.500 e 1.600. E agora eu vou colocar quem? A minha frequência, FI. O que é a frequência? Quantas vezes aparece. Então, se eu olhar, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, apareceu 6 vezes. O 1.500. 1, 2, 3, 4. O 1.600, 10 vezes. Certo? Então, ó, se eu somar, eu tenho quanto? Eu tenho 20, que foi exatamente aqui a quantidade, ó, de 20 lojas. Ok? Então, essa é a nossa FI, tá? Aí a gente pode acrescentar mais uma coluna, certo? Que a gente vai chamar de frequência relativa, que é o FR, tá bom? Ó, lembrando que os dois são minúsculos, tá bom? O que é o FR? O FR sempre é dado em porcentagem, tá? Para facilitar a interpretação dos dados. E como que eu vou fazer isso, gente? É muito simples, é só eu pegar o valor e dividir pelo total. Então, eu vou pegar 6 e dividir para 20, certo? E aí, a gente já sabe transformar isso em porcentagem, né? Então, ó, quando eu divido 6 dividido para 20, dá 0,3. Se eu multiplico por 100, 30%. Vou fazer o mesmo aqui, ó. 4 dividido para 20. Então, quanto que é 4 dividido para 20? É 0,2. Que é a mesma coisa que 20%. E aqui, 10 dividido para 20, que dá 0,5, que é 50%. Se eu somar, ó, 50 mais 20, 70, 100%. Sempre vai dar o 100%. Então, essa é a nossa de frequência relativa. Ok? E aí, a gente acrescenta agora mais duas colunas. Lembra que eu falei para vocês que tinha que ter ser considerado aqui F minúsculo? Por quê? Porque agora a gente tem o F maiúsculo, certo? Então, a gente viu que o FI é a frequência absoluta, ou só frequência. O que é? Quantidade de vezes que aparece. FR, frequência relativa, que é dada em porcentagem. E aí, agora a gente tem as frequências acumuladas, tanto a absoluta quanto a relativa. O que quer dizer isso? Que eu sempre vou somar com a anterior. Então, ó, frequência absoluta acumulada, FI, maiúscula. O primeiro eu vou colocar o 6, que é a que tá aqui, ó, tá vendo? Aí a segunda eu vou somar, ó, 4 mais 6, 10. 10 mais 10, 20. Pronto, ó, bateu com o total, tá vendo? É só eu ir somando sempre com a sua próxima aqui, ó. E a relativa acumulada do mesmo jeito, só que agora em porcentagem. Quem é a primeira? 30%. Mais 20, 50%. Mais 50, 100%. Que era o que estava aqui já, 100%. Ok? Então, frequência absoluta, ou FI minúsculo, a quantidade de vezes que um dado aparece. Frequência relativa, dada em porcentagem. Frequência acumulada absoluta, basta eu somar minha frequência relativa. E a acumulada relativa, basta eu somar aqui, ok? Vamos para um exemplo. Essas são as notas de matemática de 20 alunos da classe. 7, 5, 9, 5, 8, 6 e assim por diante. Certo? Aqui fala para usar uma planilha, mas nós vamos construir. Então, assim, ó. Aí pergunta o quê? Quantos alunos obtiveram nota 6, que é a nota mínima para aprovação? Quantos alunos obtiveram nota menor ou igual a 7? Então, para eu poder responder isso daqui, eu preciso construir uma tabela de frequências. Então, aí nós vamos construir essa tabela. Como que nós vamos construir? Aqui, eu vou colocar quem? A minha variável de estudo, que é a nota. Quais foram as notas que apareceram? 5, 6, 7, 8, 9 e 10. E aí eu vou ver a frequência, que é as vezes que apareceu, ó. Quantas vezes apareceu o 5? Então, ó, 1,
2, 3, 4, 5, 6. Tá aqui. Tá vendo? Então, é só você ir contando. Quando você coloca em hall, isso é, quando você coloca em ordem, às vezes facilita para você fazer isso daqui, tá? Então, aí fizemos aqui, ó, colocamos todos eles, ó, apareceu 4 vezes o 6, 4 vezes o 7, 3 vezes o 8, 2 vezes o 9 e 1 vezes o 10. Aí eu vou fazer a frequência relativa, que como que eu faço? Basta eu pegar esse valor e dividir por quem? Pelo total, ó, então é 6 dividido para 20, dá quanto? 30%. 4 dividido para 20, 20%. 20%, 3 dividido para 20, 15%, 10% e 5%. Se eu somar tudo, eu vou ver que dá 100%. A acumulada, ó, o primeiro eu peguei, que é o 6. 6 mais 4, 10. 10 mais 4, 14. 14 mais 3, 17. 17 mais 2, 19. 19 mais 1, 20. E aí fiz a frequência relativa acumulada, que é da porcentagem. 30 mais 20, 50, 50 mais 20, 70, 70 mais 15, 85, mais 5, 95, ou mais 10, 95, mais 5, 100%. Pronto, tá feita a nossa tabela. Agora eu consigo responder. Quantos alunos obtiveram nota 6, que é a nota mínima para aprovação? Então, tá sendo bem específico, tá vendo? Então, quantos alunos obtiveram 6? 4 alunos. Quantos alunos obtiveram nota menor ou igual a 7? Então, ó, eu estou falando menor ou igual a 7. Então, até o 7 é aqui, ó. Então, quantos alunos obtiveram essa nota? 14 alunos. Que porcentagem de alunos obtiveram nota menor do que 8? Então, o 8 está aqui e agora eu quero a porcentagem, certo? Mas eu quero menor. Então, qual é a porcentagem? 70%. E qual foi a porcentagem de alunos reprovados em matemática? Para ele ter sido reprovado, ele tem que ter tirado 5. Então, qual foi? 30%. Pronto. E aí, tem alguns exercícios para vocês fazerem, já está no AVA, é só fazer, qualquer coisa estou à disposição.